Oi, ouvintes! Somos graduandos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e hoje a gente veio discutir a abordagem do álbum Everywhere at the End of Time à progressão de demência. A gente vai fazer isso usando também de fisiologia, nossos conhecimentos limitados por hora, somado com o conhecimento que a gente pegou de artigos científicos. Para fim de contexto, eu vou dar a definição de demência e o primeiro e o segundo estágio. Aí a gente começa a debater os sintomas, pode ser? Então vamos lá. A demência é um conjunto de sintomas e é um termo bem geral. Então ela pode ter várias causas. Globalmente, o que define demência é uma síndrome adquirida com declínio de memória juntamente com outro déficit em domínio cognitivo como linguagem, visual, espacial ou motor, suficiente para interferir socialmente com o indivíduo. Esse termo geral para se referir a essa série de sintomas que podem ser adquiridos de várias formas diferentes. As principais causas de demência são Alzheimer, doença, como é que fala? Qual que é o nome da sua? Demência por corpos de Levi. E demência frontotemporal. Isso. O autor fez um álbum com 6 faixas. E a primeira delas é uma música bem antiga, remetendo à idade média dos pacientes acometidos por demência, que é de 73 anos. Essa música já está, inclusive, no domínio público, porque é do início do século passado. A primeira fase se caracteriza por queixas subjetivas de esquecimento, a criação de objetos, nomes de pessoas, citações e etc. Então o paciente se esquece onde colocou objetos, esquece o nome das pessoas. É o início da patologia. Na demência com corpos de Levi, nos primeiros estágios, uma das coisas que mais se tem queixas são alucinações visuais e flutuações cognitivas, não tanto a memória. A memória só vai ser afetada em estágios mais avançados. E como uma das primeiras regiões do cérebro que é afetada por essa doença é a região da amígdala, tem muitas desregulações emocionais também. Então, ansiedade, depressão. A música, por ser meio melancólica, pode estar fazendo referência a isso também, né? Esse estado deprimido do paciente. O início da frontotemporal é bem parecido, não é, Vila? Sim, a demência frontotemporal ela pode ser facilmente confundida com uma depressão ou com uma ansiedade. Falta de diagnóstico pode comprometer muito o tratamento. Falando em diagnóstico errado, a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, um dos causadores de demência mais famosos. E como os sintomas eles são meio, a partir dos estágios mais avançados, eles são meio parecidos, tem muito diagnóstico errado de Alzheimer. Então você pode estar desenvolvendo a doença por corpos de Levi, e como ela é menos conhecida que o Alzheimer, como os sintomas não são tão distinguíveis, pode ser um diagnóstico errado. Aí a pessoa é tratada por Alzheimer e ela não tem Alzheimer. Nos estágios iniciais de Alzheimer, começa uma degradação de uma ponte muito importante no cérebro. Então, o Alzheimer tem como principal característica o acúmulo progressivo de uma proteína específica no sistema nervoso central, junto com outras moléculas fibrosas que não deviam estar lá. O diagnóstico de Alzheimer costuma acontecer após a morte e pode ocorrer com base no desenvolvimento de novelos neurofibrilares. Considerando que isso acontece com a inutilização de proteínas muito importantes para a estruturação e estabilização de mecanismos importantes no cérebro, a demência por corpos de Levi acontece por um mecanismo bem parecido com Alzheimer, que também tem a formação de grânulos proteicos, mas é outro tipo de proteína, e tem algumas características que são diferentes também. Isso muda um pouco a fisiologia da doença, tipo a forma que ela se espalha, as regiões que são afetadas, por exemplo. É por isso que é importante ter o diagnóstico correto para você poder tratar de maneira correta. Não se sabe muito bem se esses grânulos são realmente os causadores da doença ou se eles são só uma consequência, são só um sintoma, mas eles são característicos da demência com corpos de Levi. A demência frontotemporal, ela também é um acúmulo de proteínas que não deveriam estar lá, elas acabam sendo precipitadas e isso vai comprometer o sistema nervoso. E ela se dá muito nessa parte da córtex frontal. Esse acúmulo, ela acaba atrofiando essa região. então meio que esse acúmulo de proteínas elas acabam desgastando e causando sintomas, de modo geral em todos. A demência por corpos de Levi, ela afeta mais no início a parte motora, então ela afeta no início o cerebelo, por exemplo. Ele começa no bulbo reptiliano e depois ele vai migrando até o córtex. Começa com sintomas relacionados à parte motora, então sintomas parecidos com a da Parkinson, por exemplo. Ver agora também que a partir da segunda faixa de músicas que as coisas vão ficando mais estranhas, as músicas começam a se repetir em determinados trechos e também começa um chiado
E esse recheado representa a perda parcial de agora algumas informações que antes era só o esquecimento de nomes de pessoas que você nem conhece muito profundamente, e agora se passa a ser mais coisa da sua rotina que você sempre fazia, mas agora você está começando a esquecer. Todas as doenças degenerativas cerebrais que levam à demência apresentam a mesma sintomatologia. Nessa segunda fase, ocorre o início de desorientação espacial, baixo rendimento trabalhista, dificuldade para registrar nome de familiares, as conversas não têm muitas informações no diálogo, déficit de concentração, já apresenta uma ansiedade de leve a moderada e é o início da fase de negação, como mecanismo de defesa. Na demência pro corpo de Levi é algo parecido também. Você tem uma piora dos sintomas motores e emocionais, e aí o paciente começa a apresentar mais flutuações cognitivas. Então ele começa a apresentar um olhar vazio, ele começa a olhar para pontos fixos e parece que ele não tá lá, sabe? Como eu tinha falado antes, a memória não é tão afetada no começo, continua não sendo tão afetada, geralmente nesse estado. Mas aí varia muito, não tem um padrão muito claro como essa doença progride no cérebro, então não tem um padrão tão claro dos sintomas. Essa fase 3 se caracteriza pelo declínio moderado nas funções cognitivas. O paciente tem esquecimento de fatos cotidianos recentes, tem dificuldade na lembrança da sua própria vida pessoal, dificuldade na concentração se torna mais evidente. Ele ou ela é incapaz de planejar viagens, planejar sua própria vida social ou de realizar atividades complexas. Se instala uma instabilidade afetiva, a desorientação temporoespacial é mais frequente e apresenta uma dificuldade de contar na ordem inversa. Já sobre o álbum, na terceira parte dele, ela é descrita como o início da confusão. Tipo, ainda tem música, porém ela fica, como o Murilo tinha falado, ela já é melancólica e ela fica cada vez mais triste. E ela também vai se distorcendo bastante. Que é como se o indivíduo portador da demência percebesse que a partir dali a memória dele estivesse perdendo quase totalmente. Então é um trecho muito triste de se ouvir. No terceiro estágio da demência por corpo de Levi, você tem uma grande piora do declínio cognitivo, e aí sim a memória começa a ser afetada, porque aí nesse estágio a doença já começa a afetar partes do córtex. Então você tem danos no hipotálamo, por exemplo. E aí a pessoa começa a apresentar maiores danos na memória. A pessoa também começa a apresentar maior dificuldade em realizar tarefas mais complexas. Os outros sintomas que já se iniciaram nos estágios anteriores começam a piorar, como a parte motora também. Na demência frontotemporal, ela se assemelha muito com a depressão e a ansiedade na fase inicial. Posteriormente, a pessoa começa a ter problemas de cognição, como dificuldade de falar, tarefas simples de casa, sabe? Posteriormente, começa a ter uma perda de memória, sabe? Vai se agravando cada vez mais. É que até na música, entre o terceiro e o quarto estágio, o quarto principalmente, ele é colocado como começou o desenvolvimento real. A pessoa basicamente já vai perdendo a distinção de suas memórias, ela não consegue mais acessar o que antes tinha. Tanto é que no quarto estágio, que na música começam com os ruídos. Você ainda consegue ouvir uma melodia como se assemelhasse a uma memória tentando aparecer. Só que o ruído é meio alto, ele vai se confundindo com a música e acaba tentando unir tudo, mas fica só uma grande bagunça, simulando então o cérebro da pessoa com a demência. A pessoa ela acaba perdendo esses hábitos de higiene, e também ela compromete muito a alimentação, porque a pessoa não começa a se alimentar direito também. Essa questão do cuidado também, a partir do estágio 4 da demência por corpo de Levi, a pessoa já começa a ter mais dificuldade em tarefas não tão complexas assim. A pessoa começa a ter uma necessidade maior de cuidados. A partir da fase 5, os pacientes apresentam um declínio grave nas funções cognitivas. O paciente tem esquecimento do nome de seus familiares mais íntimos, já necessita de assistência para a sua vida diária, podendo apresentar incontinência urinária, transtorno no ciclo dia-noite, mudanças na personalidade e na afetividade. Por corpo de Levi também é citado nos estágios mais avançados, tem um desenvolvimento de incontinência, e aí as alucinações e as flutuações cognitivas aumentam bastante de frequência. Então, nesses últimos estágios do álbum, você tem sons muito bizarros, assim, nada muito compreensível. Poderia estar ligado a essas alucinações e flutuações cognitivas bem frequentes nos últimos estágios. Como o Murilo acabou de falar, o estágio no álbum justamente começa meio que com o tema de desorientação. A música não é mais nem música, tipo, no quarto ele ainda tentava se misturar com o ruído, agora é só um ruído. Como se fosse uma tentativa de acessar memórias muito antigas, você consegue com uma música em determinadas fases do álbum. Só que por muitas vezes o ruído é tão alto que
Ele meio que te impede. Na fase 6 da evolução das doenças degenerativas cerebrais, o paciente apresenta um declínio muito grave das funções cognitivas. Já não consegue verbalizar, tem, portanto, dificuldade nas capacidades verbais e a sua linguagem se reduz a gritos ou grunhidos, continência urinária já está instalada e apresenta necessidade de assistência na sua higiene pessoal. E, por fim, há uma perda das funções psicomotoras. A sexta faixa de músicas que corresponde a basicamente o fim, porque não tem mais nada daquela melodia que tinha antes, aquela melodia baixinha, agora é só ruído. Esse ruído ele começa bem alto, aí vai ficando cada vez mais baixo, até que no fim da música, da última música do álbum, ele se esvai por completo, representando assim a morte do paciente. E assim a gente finaliza nosso trabalho. É uma obra bem triste assim de se acompanhar, mas que é o relato não, né? É uma forma de arte daquilo que muitos vivem no cotidiano. Então é isso.